Boa noite para quem está chegando. Aguardando o Matheus Bandeira aí para a gente começar um bate-papo a respeito das perspectivas que a gente pode vislumbrar com relação às eleições lá nos Estados Unidos e também as eleições que ocorrerão aqui no Brasil na semana que vem. Matheus Bandeira já está aí. Vamos convidá-lo então aqui para participar da live. E aí, Matheus? E aí, Rachevski, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Vamos esperar o pessoal ir chegando aí. A gente começa normalmente mais cedo do que o horário normal, né? Que é 8 horas. Tranquilo. E eu quero te dizer assim que é com muita satisfação que eu volto a falar contigo pessoalmente, vamos dizer assim, né? Ainda que virtualmente, mas nós tivemos longos papos durante a tua campanha para o governo do estado, que infelizmente acabou não acontecendo, né? E, e, os papos foram muito interessantes porque a gente conseguiu. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: a primeira grande alegria dos nossos papos foi ter te conhecido, né? Porque eu não sabia quem tu era, nunca tinha ouvido falar a teu respeito. Te conheci pela primeira vez na primeira reunião que foi promovida pelo Novo, né, para te apresentar como candidato. Até eu me lembro bem que na primeira reunião a gente teve assim alguns contratempos e tal, não nos acertamos em alguns pontos e tal, e depois com o passar do tempo a gente foi se conhecendo melhor. E eu te confesso que passei a ter uma admiração muito grande por ti como pessoa, pela tua capacidade de análise das coisas. E não que eu não discorde muitas vezes das tuas Claro. decisões ou análises, é óbvio, né? Mas também pela tua característica, que é muito difícil encontrar hoje nas pessoas, que é de mudar de ideia, né? Quer dizer, não seguir dogmas. A partir do momento em que são apresentadas ideias ou opiniões válidas, racionalmente defensáveis, né, com lógica, com fatos, etc., tu não tem dúvidas, né? Tu imediatamente tu muda de ideia e passa a defender aquilo como se fosse tua, né? E isso eu acho assim admirável e é uma das coisas que mais falta no nosso país, principalmente na política, né? Na política é coisa rara, né? A política brasileira ela é muito mais feita em cima de seitas e religiões do que propriamente em cima de políticas baseadas em conhecimento filosófico, método científico, lógica, ética adequada e tal. Então, eu queria te agradecer o fato de tu teres aceitado o meu convite para esse bate-papo aqui. Eu estou fazendo esse bate-papo todos os dias. Uhum. Não é aquele bate-papo que tu promoveu durante a campanha eleitoral, que foi 24 horas live, né? Que foi um negócio fantástico, né? Memorável. Memorável, histórico. Ninguém vai fazer aquilo de novo, até porque precisa ter muito culhão para fazer, né? Então, e muito conteúdo. Exato. Então, fazer todos os dias não é fácil, tá? É 1 hora, mais ou menos 40 minutos por dia. Tem que convidar as pessoas felizmente estão aceitando de pronto. E te ter aqui, para mim, é uma honra, um prazer enorme. E te agradeço mais uma vez. Primeiro, deixa eu dizer que a alegria é minha. Eu te agradeço pelo convite
E assim, nós tivemos muito mais do que papos durante a campanha, né? Porque, na verdade, acho que as pessoas que têm que saber, sabiam, mas pô, tu deste uma contribuição fundamental durante a campanha, nas primeiras discussões, desde o começo, desde que nós começamos as conversas né, com a turma do Novo, e depois, assim, uma contribuição essencial na elaboração do plano de governo, né? Tanto do ponto de vista das ideias gerais, né, de ter um fio condutor no plano de governo, quanto, especialmente, no caso do capítulo da educação, que, por mais que a gente tenha tido várias pessoas importantes que deram contribuições, elas estão lá, a responsabilidade pela elaboração do texto do capítulo da educação, ela é toda de tua autoria, né? Quer dizer, eu assinei embaixo de tudo, porque nós discutimos tudo ao longo do tempo. Discutimos muito, claro. E eu aprendi muito, aliás, contigo, não só sobre educação, mas naquele capítulo de educação tu me fez ler muito mais do que eu gostaria de ter lido para a campanha, né? Porque para a gente endossar o diagnóstico, pô, fui mergulhar junto contigo no histórico, na raiz do problema da educação aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, foi uma convivência fantástica, lembrando também daquele 24 horas live que tu estivesse aqui, e só pessoas legais, né? Realmente foi memorável, uma das coisas que eu guardo com mais carinho dessa campanha. Eu sempre digo para as pessoas que eu nunca pensei em ser candidato a nada, né? Eu já te falei isso. E foi o convite, foi assim, a circunstância, o convite do João, a circunstância toda em que se deu, do momento profissional, tal, que eu resolvi topar, mas foi muito mais do que um sabático, sabe? As pessoas gostam de fazer sabático quando estão próximo dos 50 anos, viajam pelo mundo, tal. Eu não tinha vontade de fazer essas coisas, já tinha viajado bastante. A tua viagem foi de outro tipo. A minha viagem foi de outro tipo e foi muito legal. Então, eu guardo com muito carinho essa experiência e as amizades que eu pude fazer ao longo da campanha. Tu és uma delas, uma pessoa que eu tenho enorme admiração e respeito, não só pelas tuas convicções, mas pela tua capacidade de defesa. Eu não sei como é que tu tem tanta paciência. Realmente, eu me lembro que eu comecei a usar Facebook e essas redes sociais por conta da campanha. Eu não tinha nada disso. Eu só tinha um perfil no LinkedIn. Então, eu criei em outubro de 2017 um perfil, uma página. O perfil eu criei em junho de 2017. Logo que eu fiz uma viagem de férias, quando eu voltei, eu criei o perfil. E fui aprendendo a usar esse negócio. Nem sei se aprendi até hoje, mas eu lembro que eu postava alguma coisa e vinha uns comentários cretinos. Eu não tinha dúvida, eu chutava... chutava o balde. Chutava o balde. E as pessoas me falavam assim, não é possível, tu vai perder o eleitor, mas esse cara não é meu eleitor. Pô, deixa eu falar o que eu penso, tal, porque se não é para falar o que eu penso, também não vale a pena. Mas, enfim, fui aprendendo e tentei aprender um pouco com a paciência que tu tinhas e tens ainda para responder todos os comentários nas tuas postagens. Assim, realmente eu fico... Aliás, eu compartilho muitas das coisas que tu posta no Facebook e no Instagram, e são as coisas que, organicamente, assim, dão bastante engajamento, né? Agora tens feito bastante cards, né, com a síntese da crítica, das ideias, e eu acho que isso é fundamental. Assim, todo o trabalho que eu aprendi a conhecer depois, né, desde os primórdios lá da fundação do IEE, mas, então, para mim é uma alegria receber o convite, participar e bate-papo contigo. Que bom. Bom, já que estamos alegres, então vamos começar a analisar um pouco da nossa situação com relação àquilo que está por vir a partir do momento em que nós temos nos Estados Unidos, ainda não está definida a eleição, obviamente, né? O Biden está um pouco na frente, o Trump está, obviamente, tá para trás. Por outro lado, houve uma inversão aí no Senado, né? Os democratas estavam levando, empatou, agora virou o jogo. Na Câmara, os deputados majoritariamente são democratas. E eu tenho dito o seguinte, que me lembrei disso hoje até. O Warren Buffett dizia assim que a melhor empresa é aquela que tu dá para um cara qualquer administrar, né? Que ela vai continuar
funcionando e tal. O cara não vai estragar a empresa. Pode botar um idiota lá para conduzir a empresa que ela vai superar os seus problemas, né? Porque a empresa é consistente, a empresa tem instituições, tem objetivos claros, tem um bom produto e tal. E eu vejo os Estados Unidos um pouco assim, né? Apesar dos Estados Unidos de hoje não ser os Estados Unidos de 50, 100 ou 150 anos atrás, tá? Muitas das instituições que fizeram os Estados Unidos ser a potência que não existem mais, né? Os Estados Unidos eram uma república constitucional, onde os direitos individuais eram quase que absolutos. Obviamente, se tu não fosse negro, né? Os negros, na época da escravatura, não tinham direitos, apesar da Declaração de Independência dizer que todos foram criados iguais, etc. Mas os direitos individuais sempre foi o pilar, né, o que ligava a ética individualista do americano com a política capitalista, né, republicana, constitucional, que rege o sistema político americano. Hoje, em consequência das mudanças que foram acontecendo a partir do final do século XIX, principalmente, os Estados Unidos passou a se tornar uma democracia, ou seja, em muitos casos, a vontade da maioria supera, inclusive, aquilo que está estabelecido pela Constituição americana, né? A única coisa que não mudou, ou uma das poucas coisas que não mudou, foi o voto para presidente, né? Porque o presidente americano ele não é eleito pela vontade popular, pela maioria, né? Ele é eleito por um colégio eleitoral que é escolhido por distritos ou pelo estado e tal, e esse indivíduo ao qual é otorgado o poder de escolher o presidente, ele pode, inclusive, se ele tiver sido eleito através das primárias lá ou melhor, do voto dos republicanos, né? Se os republicanos ganharem naquele distrito, ele pode até votar para um presidente democrata. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Assim como, em 6 situações, inclusive a última com o Trump, foi eleito presidente aquele que teve um voto menor, né, no voto popular do que o outro candidato, né? Ele venceu porque o colégio eleitoral foi aí sim majoritário e acabou escolhendo ele. Então, os Estados Unidos, para mim, é mais ou menos como essa empresa que o Warren Buffett fala, e obviamente a gente pode lembrar da Coca-Cola, por exemplo, outras que ele possui, né? Que tu põe qualquer um lá e a empresa vai absorver aquele idiota que está administrando e vai em frente, tá? Então nós temos agora o Trump que vai ser sucedido pelo próximo, que provavelmente vai ser o Biden, ainda não está definido, mas se for, eu entendo que as diferenças serão pequenas. Há vantagens e há desvantagens, tanto num caso quanto no outro, de acordo com a ideologia que cada um segue, né? O Trump mais pragmático, né? Ele não é um liberal, também não é um conservador, eu acho que ele é um pragmático reacionário, tem um viés mercantilista muito forte e gosta de corporações também. O Biden é um social-democrata, claro, né? Biden é o PSDB. É o PSDB, é o social-democrata, né? É aquele que... Bom, nós sabemos o que é o PSDB, não preciso nem falar. Então, e eu já estou falando demais, tá? Então, eu queria saber de ti o seguinte, tendo em vista esse quadro, quer dizer, se o Biden assumir, ou se for o caso do Trump, com o Senado por uma margem, por um voto apenas, sendo republicano, e a Câmara sendo democrata, quer dizer, o que, de certa maneira, poderia gerar uma inércia, né, na solução dos problemas, enfim. Como é que tu vê? Me dá assim a tua visão
dessa empresa fabulosa que é os Estados Unidos, né? Que é uma holding, né? Os Estados Unidos é uma holding de várias empresas, são 50 empresas mais o Distrito de Colômbia, né? E como é que tu vê assim, se um ou outro vencer e também dependendo do resultado no parlamento americano? Bom, eu passei a noite inteira acompanhando a apuração, né? Até Uhum. 5 da manhã. Depois, 4 da manhã. Depois não tinha mais nenhuma atualização. Eu acabei dormindo um pouco, acordei de manhã, continuei acompanhando. E também acho que está mais ou menos definido, né? E teve idas e vindas nessa apuração, né? Ontem à noite, Pensilvânia estava... quem estava liderando era o Biden, depois o Trump passou na frente e consolidou. Ele passou na frente em Michigan e Wisconsin também, mas depois perdeu a liderança e vai perder por uma diferença muito pequena, né, o que tudo indica. Vai manter Geórgia, vai manter Carolina do Norte e perdeu Uhum. Nevada, né? Talvez com Nevada fizesse a diferença, mas enfim. Eu acho que usando essa analogia do Warren Buffett, que é interessante, né? Porque no fim do dia, se a gente olhar para o país e tentar compará-lo como uma empresa numa estrutura societária de uma sociedade anônima, com o chefe do Poder Executivo sendo o presidente da República, e o Conselho de Administração, que representa os acionistas, sendo o Congresso Nacional, né? Senado e Câmara dos Deputados, eu acho que... E o Comitê de Auditoria sendo o TCU, né? Ou National Audit Office lá deles, ou sei lá, Uhum. algo que o valha. Eu acho que não vai mudar muito, porque apesar do que tu disseste, que é verdade, de ter havido uma mudança, talvez, ou enfraquecimento das instituições, as instituições nos Estados Unidos ainda são fortes, né? Ainda existe a Sim. limitação do poder do chefe do Poder Executivo, do presidente da República. Ele não pode tudo, ele está limitado pelo Congresso Nacional. O Trump não pode fazer muitas das coisas que ele queria fazer, porque o Congresso não deixou, peitou. Quando existe uma discussão no orçamento, existe a aprovação do orçamento, que talvez seja ou deveria ser sempre a lei mais importante votada no parlamento, né? Acho que desde a Revolução Gloriosa, lá quando se impôs limites ao monarca, o orçamento é onde se define os representantes da sociedade, né? Os nossos o nosso conselho de administração, lá na empresa governo federal, vai dizer de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Isso deveria ser a lei mais importante aprovada a cada ano, porque é onde se define as prioridades do Claro. uso do poder coercitivo do Estado, tira nosso dinheiro e vai botar em alguma coisa que faça sentido. Bom, então, eu até fiz um artigo recente para falar disso aqui no Brasil, onde a gente perdeu completamente a função do orçamento, né? Porque está tudo pré-definido, está tudo carimbado, né? Está tudo lá chumbado na Constituição, vai tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para não sei o quê, mais os funcionários públicos, a despesa obrigatória, a previdência, os privilégios, enfim, está tudo Sem definido. falar que é uma peça de fantasia, É uma né? peça É de uma ficção justamente ilusão, por isso, de porque ficção. o grau de liberdade na hora de votar, aquilo que é realmente discricionário para um governo implementar as políticas que ele prometeu implementar, eu vou tirar dinheiro daqui e colocar mais nisso que agora é prioridade, a segurança pública, sei lá. Não pode, porque o grau de liberdade é próximo de zero, né? Nos Estados Unidos é Uhum. diferente, né? Nos Estados Unidos tem, de fato, mais liberdade para manejar o orçamento e se não aprova, se há um impasse, tem a história do shutdown para o governo, não paga salário dos servidores. Quer dizer, tem outros mecanismos que a gente não tem aqui, que outros países desenvolvidos também não têm. Então, acho que continua sendo um país com instituições muito fortes e continua sendo uma potência econômica, a maior do mundo, continua sendo uma potência tecnológica. Tem agora, obviamente, a China com um poder cada vez mais crescente, é uma potência tecnológica. A China, aquela que, né, fraudava direitos autorais e produzia produtos sem qualidade, exportava, não existe mais, né? Ela já aprendeu a fazer Isso é muita coisa do coisa, passado. coisa do Assim como passado. não existe mais a China comunista, né? As Não pessoas existe falam em mais a China China comunista. comunista. Existe o Existe a Partido China Comunista, de a partido China não é único, comunista. de partido único autoritário, mas que, inclusive, paradoxalmente, é meritocrático, né? Dentro do É. partido, ele é absolutamente meritocrático. São os melhores é que sobem no Partido Comunista.
né? Mas não existe liberdade, né? A diferença é essa, né? É partido, meritocracia, partido único, mas ausência de liberdade total. Tem liberdade de mercado até ali, né? Tem liberdade econômica, né, na Tem realidade, mas liberdade liberdade econômica, de expressão é muito limitada muito e limitada. política também, né? Também, vai lá, o Jack É, Ma contraria o governo em alguma coisa, tira ele do comando do Alibaba, foi o que fizeram. é, Então, é. então os Estados Unidos continua sendo mais modelo, eu imagino, para nós, né, para quem quer viver com liberdade, mas tem o seu poderio desafiado. Eu acho que, Uhum. sendo Biden, fora o fato de que sem toda a piada que a gente ouviu, tal, mas ele realmente parece estar muito próximo da senilidade, né? Porque cada coisa que ele falou durante a campanha, que é um negócio, assim, chega a ser risível. Então, acho que quem vai acabar comandando mesmo é a vice dele, pelo menos no médio prazo. Mas acho que não muda muito. Muda. Vai ter, obviamente, orientação mudando no governo. A gente deve observar, eu imagino, aumento de carga tributária para ele cumprir o que ele prometeu. Uhum. Não tem dúvida que vai aumentar. Se a gente for olhar e comparar os Estados Unidos com a média dos países da União Europeia, a carga tributária ainda é muito mais baixa, né? É Muito 27%, mais baixo. 28%. Né? Compara com o Brasil, que é 34%, não oferece nada, né? Lá é É. 27%, 28%. Né? Tem todo o poderio militar que tem para defesa das liberdades, defesa do próprio país. Enfim, eu acho que não vai mudar O muito, que, porque é um governo... só fazendo um parênteses, se tu me permitir, porque eu acho Claro, importante essa discussão sobre tributação, que é a seguinte, o Brasil tem um custo, né? A gente paga, vamos definir em 40% aproximadamente o custo do governo para a é sociedade. por aí mesmo, porque é 35% mais 5% de juros de déficit. De déficit e tal, exatamente. Enquanto que lá nos Estados Unidos é um pouco menos, né? É bem menos, né? Agora, os 20 e poucos por cento que a sociedade americana dá ao governo é um negócio gigantesco. Por quê? Porque a sociedade americana é muito mais livre do que a sociedade brasileira. Então, se nós fôssemos livres, como os americanos são, nós carregaríamos com muita facilidade esse elefante que a gente tem aqui em Brasília, né? Exatamente. O grande problema do Brasil, no meu modo de entender, não é apenas a tributação elevada. Ela é elevada porque nós não temos liberdade para criar riqueza, produzir e É. podermos carregar o piano pesado esse que o brasileiro nos impõe. Fecha Concordo o 100%, parênteses. mas eu concordo 100% com o teu parênteses e acrescentaria o seguinte, além de a gente não ter liberdade, a carga tributária é maior e ela é mais disfuncional, porque ela tributa o consumo e com tributos em cascata sobre o consumo. Nenhum outro país do mundo tem isso. Tributo federal, Não. tributo estadual, tributo municipal sobre o consumo. Lá eles tributam mais a renda. Então, deixa a pessoa trabalhar e produzir e gerar riqueza. Daí ela paga um pedaço da renda, da riqueza. É. Aqui não, a gente paga no consumo. Então, mesmo quem tem renda zero ou quem tem lucro zero, qualquer empresa aqui tem como seu maior sócio o governo, né? O Governo. imposto sobre o lucro das empresas, o imposto sobre as corporações, é 34% sobre o lucro. Depois de tudo que Lá você nos pagou Estados Unidos, o imposto sobre o consumo ele é arrecadado pelo pelo Estado, né? Estado, sales E é tax. uma taxa B2C, né? Isso. É empresa para o consumidor. Não existe nem Não existe. aquele sistema complexo, né? E nem a cascata, né? Com Exatamente. compensações. E, E aquela variedade, né? De taxas, né? e a outra vantagem que eu vejo no sistema tributário americano, Americano. que eu estudei lá em Urban Fiscal Policies, lá na Filadélfia, Tu ficaste em Wharton, né? Tu estudaste em Wharton. Quanto tempo tu ficaste lá? 2 anos. Eu fiz 2 anos. MBA full, fiquei 2 anos lá. Então, eu fiz dois majors, um major em Corporate Finance e outro em Business and Public Policy. Era Uhum. uma concentração específica que misturava um pouco de política de governo e o impacto disso nos negócios. Então, uma das disciplinas, fiz várias disciplinas, privatizações, Social Security Reform, Urban Fiscal Policies, enfim, várias super interessantes. Mas o imposto sobre a propriedade é fundamentalmente, não é o único, mas fundamentalmente é o Property Tax, que é um imposto dos condados e que financia a educação.
Então, isso pode parecer simples, mas as pessoas acabam, e isso explica um pouco da mobilidade que existe muito grande nos Estados Unidos, né? A pessoa decide onde vai morar em função da escola que ela quer garantir para o seu filho. Então, tem liberdade de escolha, primeiro. Eu quero que o meu filho estude naquela escola cuja orientação é XYZ. Então, eu vou para aquele subúrbio. E eu sei que o imposto lá é mais alto ou é mais baixo. E eu sei que lá só se aceita casas com 4 dormitórios, ou com 6, ou só com 3. E vou pagar mais ou menos. Para quem tem vários filhos, vale mais o subúrbio A, B ou C. E para quem não tem filho, não vai ter escola. Tem outros subúrbios específicos onde a tributação é menor, porque as escolas são... Sim. Enfim, isso é super interessante, porque ajuda também na cobrança que os pais têm em relação à escola, porque ele paga o tributo local e cobra dos gestores locais. Né? Consegue ver mudança. E se ele não está satisfeito, ele muda. Aqui não tem nada disso, né? Aqui não tem nada disso. Até porque nós não somos uma federação, né? A gente é República Federativa que não é uma federação. Aqui, na realidade, a única coisa que se distribui através do processo federativo é a tirania, né? Como a gente viu agora na pandemia. Né? Quer dizer, o Bolsonaro, que queria aliviar um pouco, foi impedido pelo STF, e o poder tirânico para mexer na vida das pessoas foi transferido, pelo STF. Assegurado para os governadores com bandeirinhas ou sem bandeirinhas e os prefeitos. Né? Uma interpretação absolutamente heterodoxa da Constituição. Né? Então, e a gente assiste a tudo isso, quer dizer, a gente reclama, mas não adianta muito porque a gente está sob o julgo dessa... eu não diria que é uma interpretação, eu diria que é uma perversão clara da Constituição. Né? Melhor dito. Bom, mas vamos adiante, então. Então continua. Eu acho que não deve mudar muito em função de todas essas condições de contorno, das limitações que existem para o Poder Executivo, da conformação do Congresso, com, se confirmado, maioria no Senado dos republicanos, né? Então pode impedir vai dificultar o Biden de fazer o que ele quiser, em relação mesmo à tributação. Então, eu acho que isso dá mais garantia de menos mudanças substanciais, ruptura na forma como o país está sendo conduzido. Vai mudar o discurso, vai fortalecer o politicamente correto, né? De novo, aquela política de colocar as minorias contra a maioria, e, enfim. Eu acho que isso tudo vai ser um retrocesso. Mas vamos combinar também que o Trump poderia ter sido melhor, né? Ele vai perder por pouco, né? Agora, uma coisa interessante de observar também é o seguinte, assim como na eleição de 2016, os institutos todos de pesquisa erraram, eu não sei se erraram porque os modelos estão falhos, eles precisam rever os modelos, ou erraram porque quiseram errar deliberadamente. Mas o segundo ponto e mais importante que o fato que eles erraram, a sociedade americana está muito dividida. Né? Muito dividida. Porque, por mais que o Biden tenha, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de votos a mais, né, na votação popular, e vai ganhar ali, no detalhe, o somatório dos delegados, 270 delegados, a sociedade está absolutamente dividida. E acho que nem os democratas entenderam que o discurso que eles fizeram, a narrativa que eles construíram do Trump, fascista, racista, não colou, né, porque a metade não comprou esse discurso. Toda a mídia, né, martelando isso diariamente, e, ao mesmo tempo, os republicanos, eu acho que também vão acabar fazendo a sua DR lá e reformulando o Partido Republicano. Né? Então, acho que talvez saia daí algumas mudanças importantes para a próxima eleição. Mas não vejo o Partido Republicano, não sei se tu concorda com... Eu também não sou um cientista político, nem um analista com profundidade aí de conhecimento sobre a política americana. Então, bom, eu também não sou um jornalista, né? A gente está aqui batendo papo. Então, quem nos ouve, quem está aqui nos acompanhando, sabe quais os riscos que está correndo. Né? Exatamente. Então, mas, claro, a gente tem uma reputação a defender e tal, então nós não vamos dizer bobagens, né? Até porque não é esse o nosso perfil. Podemos errar, se errarmos, a gente corrige, né? Não há problema. Ninguém tem compromisso com erro. Não.
Pelo contrário. O que me parece é o seguinte, os republicanos, e eu acho que isso é parte dessa mudança que eu mencionei com relação à política americana, eles, de certa maneira, foram perdendo um pouco a identidade, né? Não sei se tu te lembra que no meio no início da tua campanha, o pessoal dizia assim, pô, mas o Matheus, ele parece brabo, não sei o quê. Eu dizia, não, vocês estão confundindo, o cara é um cara sério, é um cara rigoroso, né? E eu até vou fazer uma analogia, eu considero o Matheus muito parecido com o Barry Goldwater, né? Eu até te mandei uma citação dele, tu me disse que não te lembrava, ou não conhecia, Uhum. que é aquela que fala o seguinte, que como é a defesa, moderação, não, extremismo na defesa da liberdade não é vício, e É virtude. moderação na busca da justiça não é virtude, né? Foi. Então, Citação espetacular. é isso? Sim, é isso É. mesmo. Não, citação Então, isso para fundamental. mim define muito bem o que deveria ser o Partido Republicano, né? E com o tempo, o Partido Republicano foi perdendo um pouco essa identidade, e a gente não vê assim muita diferença nas políticas de cada um, a ponto do próprio Trump, né? Muitas vezes fazer um zigue-zague lógico, ideológico e tal, para cumprir os seus objetivos. E eu acho que essa reciclagem realmente é necessária, né? Porque senão fica tudo a mesma coisa, né? Esse Exato. empate, ele acaba não definindo que caminhos os Estados Unidos vai seguir, tá? Eu acho assim, o governo inerte é positivo, tá? No sentido de que ele não vai atrapalhar a sociedade, vai permitir que a sociedade avance. Porém, se esse governo ele se torna inerte no sentido assim de não ser inovador, de ser dogmático, de defender coisas que atrapalham a sociedade, aí é o caos, né? Aí perde competitividade. A gente está vendo isso. Esse conflito com a China, no meu modo de entender, e o Trump levantou isso claramente nessa guerra comercial, me parece muito mais por uma dificuldade dos americanos de se tornarem mais competitivos, de abrirem mais a sua economia, de diminuírem mais a burocracia e reduzirem mais os impostos para enfrentar a competição com a China, né? Tem que aproveitar o crescimento chinês, o desenvolvimento chinês, para também os Estados Unidos se desenvolver juntos, né? Mas até nisso, Isso. não, desculpa a interrupção. Não, Não, continua, eu pode digo, falar. até nisso parece que os democratas, porque assim, vamos lá, é um empate no sentido de que a sociedade está dividida meio a meio pelos votos, né? Uhum. E isso é verdade, mas no fundo é uma derrota para o Trump, é uma derrota para os republicanos. Aliás, parte da Sim. derrota pode ser acreditada à dissidência do Partido Republicano, não é, que parte dele resolveu defender o voto no Biden, por exemplo, a família do McCain, né, no Texas e assim por diante, e outros dissidentes republicanos. Mas essa disputa comercial, essa guerra comercial com a China, por outro lado, também tem, eu acho que cresce o sentimento cada vez mais nos americanos, de uma forma geral, independente de ser democrata ou republicano, em relação à China ter roubado os empregos, ou ter, enfim, e ser um competidor desleal, a ausência de liberdade. Todas as grandes empresas de tecnologia americana não podem operar lá. Não existe rede social na China que funcione só a deles, né? Mas que é monitorada pelo governo. Mas Claro. essas grandes gigantes de tecnologia americana não sobrevivem na China, né? Então, eu acho que existe, e talvez isso acabe contribuindo para essa reversão daquela tendência que havia antes de globalização
não estou nem entrando no mérito aqui se é bom ou se é ruim, mas eu acho que esse sentimento é comum aos democratas e aos republicanos, né? Me parece. Essa Agora, aversão. me diz uma coisa, vamos analisar um pouco essa questão dos republicanos, porque quando tu pega, por exemplo, o senador Ted Cruz, tá? Quando ele pega um cara assim como... Eu tô com essa camiseta aqui, ó, tá vendo? It's always... Não viu a parte de It's baixo. always, it's always day one. It's always day one. It's always day one é o moto do Jeff Bezos, né? Então tu pega o Ted Cruz, e entre outros, Ted Cruz foi com o pessoal do Twitter e do Facebook, mas teve também outros republicanos e democratas que resolveram dar uma esculachada no Jeff Bezos, que é o maior criador de valor que já surgiu neste século, né? Não há ninguém que tenha criado mais valor do que o Jeff Bezos, e não há ninguém que tenha criado mais valor do que ele em tão pouco tempo, né? Ele é um daqueles que contribuiu para que a humanidade deixasse a pobreza com a velocidade que está tendo, né? Não só ele, mas o Bill Gates, o Steve Jobs e outros. E aí esse pessoal, os que movem o mundo, né, são chamados lá na Câmara, na Casa dos Representantes, para ouvirem sermões dizendo que eles são muito egoístas, que eles só pensam em dinheiro, que as práticas deles são avessas ao espírito americano e tal, quando é exatamente tudo o contrário, né? Contrário. Sim, eles são egoístas, mas eles não são egoístas no sentido pervertido da coisa, que eu vou ganhar te fazendo sofrer, né? Jogo de soma zero, eu vou tirar de ti para lucrar. Não, eles criam valor. Claro. Eu vou lucrar porque tu vai lucrar comigo, seja fornecedor ou seja consumidor, né? Como é que tu vê isso, assim, em termos de Estados Unidos? E aí vamos fazer a ponte aqui para o Brasil, para a gente analisar um pouco a situação brasileira. Tá. Eu vejo que esse é o verdadeiro motor da economia americana, continua sendo, né? A possibilidade de criar um ambiente que permita que pessoas como esses todos que tu citaste tenham conseguido prosperar e criar empresas extraordinárias. Aliás, eu vi um comentário aqui da minha querida amiga Elisha Abate, que é americana e fala português perfeito, mora nos Estados Unidos, e ela disse, um pouquinho acima, que essa questão o impacto da tecnologia no trabalho, que aliás é um tema que ela domina muito, vai aumentar ainda essa tensão entre Estados Unidos e China, eu concordo, né? Mas enfim, eu vejo que lá, apesar de todos os problemas dos Estados Unidos nas últimas décadas, e de ter agora permitido que a China se consolidasse como uma grande potência que disputa a hegemonia com a economia americana, mas este ambiente que eu acho que não existe outro país igual para surgir. Por que todas as empresas de tecnologia, a grande maioria, nascem lá, né? Por que os grandes empreendedores vão para lá, os que não são de lá? Por que lá tem falou Jeff Bezos, mas tem o Elon Musk também, tem uma série de outras figuras super interessantes. Aliás, a academia nos Estados Unidos é um ambiente que tem muita diversidade, as principais cabeças do mundo vão para lá, por alguma razão, né? Elas não vão para universidades, tem uma ou outra exceção na Europa, mas a grande maioria procura as universidades americanas. Apesar de todas... Eu tenho duas respostas a respeito disso, mas eu vou deixar tu concluir, aí eu vou te dar uma ideia. Não, e eu acho que é justamente isso que nos falta também, né? Além das nossas instituições que são extrativistas, que têm deformações na origem, as nossas instituições políticas que são... enfim, a gente diz que vive numa democracia, mas não é uma democracia. Aliás, o teu comentário na Rádio Guaíba na semana passada foi sobre isso, né? E de fato Exatamente. não é. De fato não é, porque a gente tem uma série de distorções, inclusive no sistema político eleitoral.
né? Tem sistemas de perpetuação dos mesmos políticos no Congresso Nacional. São elites que acabaram construindo mecanismos de autoproteção e de perpetuação no poder. Então, por mais que as escolhas são nossas, eu até já falei disso em artigo também. A gente é fruto do nosso drama no Brasil, é que a gente é fruto das nossas escolhas. A responsabilidade não é de uma superpotência estrangeira, é nossa. Mas, no fundo, a gente acaba escolhendo o menos pior quando a gente vai votar. Porque, por todas essas circunstâncias da política brasileira, as pessoas de bem, os liberais, a grande maioria, agora tem alguma mudança, né? Aliás, nessa eleição, eu comentei outro dia que eu nunca vi, numa eleição como essa da Câmara de Vereadores em Porto Alegre, tantos bons candidatos. Eu poderia enumerar impressionante, né? Uma meia dúzia que fácil que eu votaria de olho fechado. Né? Mas isso é muito recente. Mas por que as pessoas não iam para a política? Porque o ambiente é inóspito, né? E é uma concorrência completamente desleal. Então, aquilo se auto-perpetua. E vale aquela máxima de Platão. A gente acaba sendo governado pelos piores porque a gente acaba não entrando e vai cuidar da sua vida, cada um. Né? Eu acho que falta um pouco de... E aí, por conta disso tudo, a gente tem, enfim, péssimos legisladores, a gente tem a burocracia que acaba se apropriando do poder público, capturando e sequestrando os orçamentos, criando amarras e leis absolutamente desnecessárias para exercer o seu ímpeto de intervir na vida das pessoas e criar um fim em si mesmo. A burocracia no Brasil é um fim em si mesmo, né? Aquela história que a gente pede autorização para quem nunca produziu nada para poder produzir qualquer coisa. Então, mas no fundo, tudo isso é fruto das instituições, né? Então, é muito difícil a gente sair desse ambiente. O que eu ia te colocar é exatamente isso, porque se a gente analisar a Constituição americana e a nossa, a gente vê que aqui, tudo que não tiver estabelecido na Constituição ou na lei é proibido. Tu precisa de aprovação do Estado. E nos Estados Unidos é o contrário. Tudo que não tiver proibido na Constituição ou na lei, tu pode fazer. Então, isso é a primazia da livre iniciativa, do mercado, enquanto que aqui é a primazia do Estado, do carimbo, da burocracia. Né? Enquanto isso não mudar, a gente jamais vai ser um país inovador, competitivo, onde as pessoas realmente vão poder produzir aquilo que querem. Né? Então agora deixa eu colocar uma questão para ti. Vou inverter aqui. Não, sacanagem, hein? Tu tens sido, junto com outros, desde a fundação do IEE, do Instituto Atlantos, e de uma série de outras iniciativas de institutos liberais pelo Brasil, que tem tua participação, e de outros, como Salim Matar, enfim. Então, tem sido um dos maiores defensores das liberdades individuais, do livre mercado, e de criar ferramentas para levar esse conhecimento para as pessoas, porque se a gente não conscientizar as pessoas, a gente não consegue mudar esse quadro, que precisa que as pessoas entendam isso para poder votar melhor, fazer escolhas melhores, e aí a gente poder mudar. Né? Se não for dessa forma, só com uma revolução. Mas a velocidade com a qual, por mais... Vai ser até paradoxal aqui no meu comentário, mas a velocidade com a qual a gente consegue mudar é muito insatisfatória, lenta, porque agora tem vários bons candidatos aqui. Não significa que a gente vai ter vários bons candidatos agora em 2022. E a gente fica olhando para o horizonte de uma geração e aí dá uma angústia, né? Porque, tem horas que dá um desânimo. Né? O que a gente faz para mudar e acelerar essa mudança, Rachete? Bom, então eu vou te dizer o seguinte... que tu teve nesses últimos 20 anos, 30 anos aí. É exatamente essa experiência que eu vou usar para te responder, porque essa iniciativa que eu tive de fazer lives diárias, ela tinha dois objetivos. Primeiro, eu queria conhecer as pessoas que estavam concorrendo para a Câmara de Vereadores, ou até para a Prefeitura em um outro caso. Né? Eu fiquei impressionado positivamente, eu fiquei assim, até vou te dizer, experimentando uma alegria, uma felicidade interna. O que é felicidade? Felicidade é aquele estado de espírito que tu alcança quando tu realiza os teus propósitos sem que tu experimente culpa ou ressentimento, tá?
Ou seja, todas as tuas premissas morais foram cumpridas e tu pode te sentir orgulhoso das tuas ações que te levaram a experimentar essa felicidade. Quando eu converso com essas pessoas, todas elas invariavelmente me dizem o seguinte: puxa, eu comecei a gostar do liberalismo, do capitalismo, das ideias do fulano, Beltrano e Ciclano, e aí vai de Bastiat, Milton Friedman, Hayek, Ayn Rand, etc., porque eu fui no Fórum da Liberdade, porque eu fui do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, como é o caso do Ricardo Gomes e do Fábio Osterman, porque eu fui no Atlantis, porque eu fui não sei aonde. Domingo, por sinal, vou conversar com um candidato a vereador de Porto Alegre que tem 22 anos, ou 23, tá? Que aprendeu a partir daí. Eu vou conversar com uma menina de Joinville, a Daniele Rosani, que também aprendeu por aí. Então, o que eu posso te dizer? Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, e eu volto a 1984, quando se criou o IEE, eu, o William Ling, Winston Ling, Renato Malcom, Carlos Biederman e outros, eram 35, se eu não me engano, ou 15, não me lembro agora, a gente olhava para frente e via um deserto. Olhava para trás e via um deserto, olhava para os lados e via um deserto. Não tinha ninguém defendendo essas ideias há 36 anos atrás. Aí a gente se perguntava, mas, porra, vai demorar muito tempo. Isso é para o longo prazo. E tu está me repetindo a mesma coisa. Isso é para o longo prazo. Eu vou te dizer o seguinte, Matheus, o longo prazo já passou, tá? Nós estamos vivendo o presente que era longo prazo há 30 e poucos anos atrás. Agora, o processo de mudança de mentalidade das pessoas, para as pessoas se convencerem do que é verdadeiro, do que é certo, do que é bom, falar de epistemologia, ética, política, estética e tal, é um processo racional, né? E como a gente sabe, a virtude da racionalidade ela é volitiva. Tu tem que fazer um esforço para focar no livre-arbítrio, para poder pensar e interpretar as coisas corretamente, para poder agir corretamente. Então, eu vou te dizer assim, ó, é uma felicidade ver o que está acontecendo no Brasil. E eu não tenho conversado só em Porto Alegre, porque a Porto Alegre, apesar da gente ter tido, ou talvez por causa de ter tido PT tanto tempo, positivismo, marxismo, tudo isso misturado aqui nos governando, eu andei passeando pelo Brasil, fui a Fortaleza, conversei com o Rodrigo Zara Marinho, vou conversar com uma candidata em Recife, que é um fenômeno. Amanhã tem em Vitória uma iniciativa fantástica, que é o Fórum Liberdade e Democracia, do pessoal do Líderes do Amanhã, lá de Vitória. Estive lá. Estivesse lá. Inclusive, eles vão promover, isso começa amanhã, às 4 da tarde, vão promover uma conferência conjunta, com tradução simultânea, com o Ayn Rand Institute dos Estados Unidos, né, que é a Ayn Rand Conference USA. Isso tudo vai ser transmitido para cá também, as palestras, etc., em português e espanhol. Então, esse movimento é realmente, e aí voltando ao Warren Buffett, uma bola de neve. Né? Se uma bola de neve cai de cima da montanha, mata todo mundo. Mas se ela vier devagarinho, como funciona no livre mercado, né? No livre mercado, como é que funciona? As coisas funcionam devagar. Tu lança um produto, tu vê se o produto funciona, se tem quem gosta, quem não gosta, se é caro, se é barato, se funciona ou não funciona, as pessoas vão se acostumando. Quer dizer, é a revolução, mas é uma revolução pacífica, né? É uma revolução onde tu vai convencendo as pessoas com persuasão para elas usarem a razão e passarem a acreditar em si mesmas. Porque, diferentemente dos políticos que querem que as pessoas, os políticos de esquerda, né, social-democratas, esse pessoal aí,
que querem que as pessoas acreditem neles, que eles vão resolver os problemas da sociedade. Não, a gente tem que fazer o trabalho de convencer as pessoas que elas devem acreditar nelas e que elas têm a capacidade de mudar a sua vida e, com isso, mudar a vida da sociedade. Então, eu sou muito otimista com relação a isso e eu espero ter respondido a tua provocação adequadamente. Respondeu. E eu acho que tem um fato aí que pode nos permitir ser mais otimista, porque nós não vamos levar mais 35 anos, como vocês levaram, porque hoje tem o advento das redes sociais. Então, fazer o que vocês faziam antes, que era uma vez por ano, num evento, para juntar todo mundo e poder trazer conferencistas, hoje dá para fazer diariamente, como tu está fazendo, com lives, dá para fazer semanalmente, dá para conectar diferentes institutos, iniciativas, pessoas, com muita facilidade e para o streaming chegar a muito mais gente, né, do que num evento presencial. Então, eu acho que isso pode nos permitir... Eu te fiz a pergunta, eu não queria responder, claro. Mas eu acho que o acúmulo dessa experiência toda, com a velocidade que as redes sociais e as ferramentas que vêm agora a partir do 5G podem nos dar, eu acho que pode ser a grande salvação para a gente convencer as pessoas, né, de que não são os políticos, não é o Estado que é o canhão da sociedade é claro. Essa eu nunca vou esquecer. Essa aí não tem, essa aí foi o grande golpe da fraude, do estelionato eleitoral que nós tivemos. Agora, me diz uma coisa, o que eu estava pensando aqui é o seguinte, a gente está falando em tempo, em perspectiva e tal. Se a gente imagina, a gente estava falando dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos foi o ápice, né? Na história da humanidade, na construção de uma sociedade que reconhece a natureza racional do homem, tá? Quer dizer, todas as instituições lá foram criadas baseadas nisso. Os Estados Unidos, que foi criado, vamos considerar 1776 com a Revolução Americana, mas em 1790, com a Constituição Americana, é fruto de uma evolução de pensamento que se iniciou na Renascença, né? A partir do momento em que Tomás de Aquino, Maimônides e Arroz, que é um judeu, um árabe e um cristão, né? Um católico, resolveram trazer do passado remoto Aristóteles. Tá? E Aristóteles, as ideias de Aristóteles fizeram com que a cultura ocidental se modificasse, né? Modificasse inclusive a própria religião, né? E que se tornou menos dogmática, enfim, menos extremista. E isso criou a Renascença se desenvolveu com o Iluminismo, daí surgiram Bacon, Newton, Locke e John Adams, ou melhor, Adam Smith. Adam Smith. Olha quanto tempo levou de 1350, vamos dizer, até 1776, foram mais de 400 anos, tá? Para que se solidificasse, consolidasse essas ideias a ponto de termos a Revolução Gloriosa e depois os Estados Unidos. Começou na Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? E depois nos Estados Unidos com a Revolução Americana. Pervertido na França, tá? A França não se baseou nesses caras, se baseou em Rousseau, se baseou em Platão, em outros caras. Bom, então, levou esse tempo todo, e nós aqui no Brasil, a sociedade brasileira enfrentou um problema de sonegação dessas ideias. Nós não tínhamos familiaridade com as ideias que construíram essas sociedades livres e desenvolvidas, né? Isso passou a acontecer a partir do momento em que os livros e as ideias foram traduzidas e distribuídas durante os anos 80, por iniciativas como Donald Stewart Jr., Henry Maxud, o próprio Gerdau, Jorge Cimeira Jacó, Winston Ling, William Ling, o IEE, etc. E essa defesa se institucionalizou, né? Quer dizer,
como as universidades, a academia e tal, nunca permitiu que essas ideias fluíssem para as mentes das pessoas, nós, os liberais de então, tivemos que institucionalizar essa ação. E isso realmente teve algum resultado, mas ficou muito tempo. Nós levaríamos 300 anos, como os renascentistas e os iluministas levaram para criar os Estados Unidos, porque nós também não tínhamos internet. Ia levar esse tempo todo, né? A internet criou uma nova geração e permitiu a essa nova geração, muitos deles formados pelos institutos e pelas ideias trazidas em 1980 para cá, permitiu que esse pessoal, Hélio Beltrão, Rodrigo Constantino, Leonardo Locke, enfim, são dezenas, o Caio Coppola, né? O Caio Coppola, que é nosso amigo, né? Que faz uma defesa brilhante das ideias, ainda que não seja um liberal como eu, né? Ele é mais conservador. E então essa aceleração do processo que a gente viu nos últimos 15 anos, principalmente, a partir da internet, está abreviando esse desenvolvimento. Mas essa aceleração também cria perversões, né? E aí entra essa discussão toda, essa disputa, que é salutar porque a gente aprende um pouco mais, amadurece as ideias para torná-las na prática aquilo que a gente gostaria de ser. Exato. E eu acho que a tua participação, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, foi importantíssima como candidato ao governo, porque muitas dessas ideias tu acabou com o teu canhão, né, que é diferente daquele outro, jogando ela no debate político, né? Quando a gente critica a educação, por exemplo, quando a gente critica a saúde, quando a gente critica todas as limitações que o Estado impõe à iniciativa privada, à relativização moral da propriedade privada e outras coisas, a gente está fazendo um serviço para a sociedade, que é o de defender a liberdade e permitir que as pessoas prosperem, floresçam, né? Que é o que realmente precisa. Porque a lavagem cerebral foi tão grande que a gente precisa dar uma chacoalhada e continuar, né? Ter continuidade, porque senão não... Eu lembro de vários temas que tu está falando aqui, eu lembro da nossa dificuldade de falar para as pessoas sobre educação, por exemplo. Dizer, não, mas o que a gente quer fazer com a educação é diferente disso que tem aqui. É completamente diferente. É uma ruptura. Mas como falar para essas pessoas, né? Encontrar uma forma simples de dizer, bom, tudo bem que o Estado te dê a oportunidade para aquele que é desamparado, que é mais necessitado da intervenção do Estado para ter a mesma oportunidade de correr atrás do seu propósito de vida, ter acesso a uma educação de qualidade. Tudo bem, mas com esse modelo de escola pública estatal, isso não vai funcionar. A gente precisa de um outro modelo. Tal. Aliás, uma das coisas que mais me chateou esse ano foi essa PEC do Fundeb. Do Fundeb, né? Essa aí me deixou muito triste, porque ela, uma vez chumbado na Constituição, esse modelo que era transitório, estava no ADCT, né, 15 anos, esse modelo que não deu certo, que os congressistas resolveram dobrar a aposta, botar mais dinheiro naquilo que não deu certo e cravar na Constituição para nunca mais tirar, porque para tirar de novo, imagina, quem quiser tirar vai ter que levar a pecha de que é contra a educação. Então, vai ser uma dificuldade, se impôs uma dificuldade enorme para os governos estaduais, para os governos municipais, para as pessoas, que não vão ver uma alternativa diferente da escola pública estatal durante muito tempo. Bom, aí tem que desenvolver o mercado, né? O mercado tem que se mexer, ser mais competitivo, ser mais eficiente, tentar encontrar outras maneiras para poder oferecer aquilo que o Estado não consegue, né? Que é tornar as pessoas livres e independentes intelectualmente. Exato. Matheus, o que mais tu quer falar? Quer falar de Porto Alegre, alguma coisa da campanha? O que tu tem para dizer aí para esses candidatos todos aí que na semana que vem vão estar suando frio para ver qual foi o resultado? Eu espero que eles deixem para suar frio depois da eleição e que ralem daqui até a eleição, porque a grande, acho que eleição para vereador talvez seja a eleição, e eu acho ela mais importante hoje do que a eleição para prefeito. Né? Então, uma Câmara de Vereadores que, mesmo que não seja majoritariamente
mas com um bom número de candidatos que defendam essas ideias. Vamos lá, o IPTU só não foi majorado no primeiro ano, só não teve o pacotaço do Marquesan, porque o Camozato e o Ricardo Gomes se mobilizaram, não é? Ele saiu da prefeitura, estava lá, voltou para a Câmara de Vereadores, se mobilizaram e impediram o aumento da IPTU. Basicamente, eles constrangeram os demais, porque os demais não se mobilizaram contra o aumento no primeiro momento. Então, imagina o que dá para fazer com 10, 15 vereadores. Eu chamo uma bancada robusta, né? Uma bancada robusta. Então, eu espero que eles ralem bastante 24 horas por dia até lá, porque o mais difícil nessa eleição é que ela é super fragmentada, pulverizada. Todo mundo tem um vizinho, um parente, um amigo que é candidato a vereador. Então, fazer campanha sem dinheiro, sem muito recurso, né? E tendo que chegar nas pessoas, porque as pessoas precisam saber que existem os candidatos, né? Acho que a grande dificuldade é essa. A pessoa é candidata, ela tem que furar a sua bolha, o seu círculo, as pessoas que já lhe conhecem, para poder ter voto dos demais. Senão, não se elege. Mas eu tô otimista. Eu acho que, sim, por exemplo, o Camozato, que fez um trabalho extraordinário, melhor vereador da legislatura, sem nenhuma dúvida, e merece a reeleição, vai ser um campeão de votos. Eu só espero que a gente consiga outros candidatos também que façam boas votações, para a gente não ter só um campeão de votos, para a gente ter uma bancada. Eu aposto do Novo 4 e mais 3 ou 4 de outros partidos, viu, para formar essa bancada robusta. Porque 7 a gente faz... Faz chover. Faz chover. Mais importante que a eleição para prefeito. Óbvio que não dá para ter Manuela lá e eu também não quero ver Marquesan de novo. Então, eu espero que o Melo chegue no segundo turno e aí consiga vencer a Manuela. Se a gente tiver Melo, Ricardo Gomes, uma bancada de vereadores aí dispostos a votar, se mobilizar para defender pautas como privatização, mudança no ensino público estatal, desburocratização da cidade, permitir que a cidade seja uma cidade mais empreendedora e volte a atrair investimentos para cá, eu acho que a gente pode começar a ver mudança. Estou otimista na eleição para vereador. Deixamos de ser a Havana do Sul, né? Ainda tem um resquício, né? As pessoas falavam, mas como que a Manuela está em primeiro? É fácil, é só olhar para as eleições anteriores. 2016, Raul Ponte fez 140 mil votos, Luciana Genro fez 89 mil votos, mais de 200 mil votos. A esquerda está junto agora. Né? 2018, o Miguel Rosseto, que é vice da Manuela, fez 189 mil votos sozinho. Agora ele é vice dela. Esses votos são tudo para... Já foi muito maior, eles ganharam 4 vezes a prefeitura. E foi diminuindo. Agora, a boa notícia é que é só 20%, 25%. A esquerda tem esse voto consolidado em 20%, 25%. Essa é a boa notícia. Não é que é a má notícia. Ela vai chegar na frente no primeiro turno. Claro, sem dúvida. Agora, eles não surgiram do nada, né? Eles estão aí há muito tempo. Agora, a segunda boa notícia é que ela tem a segunda maior rejeição, né? Ela só perde para o Marquesan em rejeição. Então, tô esperançoso. Né? Agora, tu sabe que no dia sexta-feira, dia 13, assim como eu estou fazendo contigo essa live, começou às 8 horas, o Camozato vai encerrar a sequência de lives com candidatos a vereador, que eu tenho feito circulando todo o país. E a partir... Amanhã eu tenho o Hélio Beltrão... Não, amanhã eu tenho o Rafael Lima. Depois o Hélio Beltrão, depois a candidata do Novo lá em Joinville, a Daniele Rosani, depois tem o Victor Braga, que também é daqui de Porto Alegre, tem 22, 23 anos, esse que eu te falei. Tem mais 2 candidatas do Novo aqui de Porto Alegre. E aí vai, né? E encerra com o Camozato, que abriu essa série de lives, porque além de ter sido um dos que convenceu ele a abrir mão da sua vida privada para atuar na política, né? Ele é o meu candidato preferido, é um amigo, eu admiro muito o trabalho dele. Também. Então ele abre e fecha as minhas lives e é uma maneira de homenageá-lo, né? Porque realmente ele é um cara que merece esse tipo de apoio. Merece. Aliás, eu gastei uma boa parte do meu tempo para tentar convencê-lo a ser candidato a prefeito, mas ele não quis. Né? Eu também. Seria um candidato extraordinário e acho que tinha uma chance muito grande de levar essa eleição. Mas, enfim. Sem dúvida. Sem dúvida. Vai fazer uma bela campanha, vai fazer uma bancada e vai liderar essa bancada.
Matheus, de novo, muito obrigado por ter aceitado meu convite. O papo contigo é sempre agradável. A gente precisa começar agora a fazer esses papos pessoalmente, de fato, né? Não mais Prazer. virtuais. E vamos ver se a gente combina para tomar um café aí, naquele Será um lugar que prazer. tu gosta, lá na Prestisserie da Lucas de Oliveira, né? Maravilha. Maravilha. Será um prazer. Valeu. Estou sempre aprendendo. Continuo seguindo tuas postagens aí. Da mesma forma. Um abraço. Um Obrigado. abraço, Wachowski. Obrigado. E obrigado quem nos assistiu até agora também. Exatamente. Valeu. Tchau.